Shalom a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando na sua vida, na sua casa, na sua família, para sempre. Aqui quem fala é o pastor Mazini. Mais uma vez nós vamos fazer uma transmissão de um estudo bíblico nessa plataforma, a qual nós chamamos de Webinar Map, uma plataforma onde nós estudamos a palavra do Senhor. Hoje o tema é o inimigo que Deus usa. Será que é possível Deus usar um inimigo? Como Deus usa e o porquê Deus usa um inimigo? Esse vai ser o nosso tema e permaneça conosco até o fim, aprenda juntamente conosco, tire suas dúvidas, coloque seu comentário aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, você vai ter possibilidade de receber várias notificações aí de estudos bíblicos, também dos nossos cultos, das nossas transmissões de torre de oração. São várias formas que tem no nosso canal e você pode estar acessando e sendo abençoado e edificando outras vidas também. Então, permaneça conosco e seja bem-vindo a este estudo em nome de Jesus. Graça e paz a todos, seja bem-vindo, pessoal que está aí na live. Nós vamos tirar esse tempo hoje para estudar a palavra do Senhor. Quero compartilhar aqui, vou começar a compartilhar aqui o sinal da transmissão. Estamos ao vivo aí, através do YouTube, para mais esse tempo de estudo. Esse tempo onde a gente está estudando a palavra do Senhor. Deixa eu compartilhar aqui. Tirar esse tempo hoje para... Muito bem. O som tá bom. Isso é bom. Estou compartilhando aqui no grupo. Só um minuto para colocar o link para o pessoal acessar. E já vamos dar início ao estudo hoje. Espero que você esteja tendo uma semana abençoada, uma semana cheia da graça de Deus. Pronto, tá lá no grupo. E vamos seguindo em frente. Vou cumprimentar a irmã Maria Elisa aqui, que é minha mamãe, né? Ela sempre está aqui. Graça e bênçãos espirituais por Jesus Cristo, Filho de Deus. Bem-vinda, mamãe. O pessoal que vai entrando aí, nós vamos colocando a live aí no ar para mais um estudo, tá? Você vai entrando aí, na medida que a gente vai comentando e passando os estudos aqui, é o tempo da gente poder aprender juntos, tá? Se der algum problema de sinal aí na sua live aí, na transmissão, tenta sair do sinal ali, né, do link, e sai do YouTube e volta de novo no mesmo link, e daí o YouTube acaba sincronizando aí. Às vezes ele dá esse delay, esse problema aí de transmissão, e é questão de sinal, né? Então às vezes para mim aqui tá normal, porque ele começa a gravar, né? Deixa eu tentar. Ele tá forçando uma gravação aqui. Para mim ele dá um problema de sinal às vezes. Às vezes para mim ele não dá problema de sinal, mas para as pessoas às vezes dá um problema de sinal, de transmissão, mas isso é corrigido aí, tá bom? Você que vai entrando, vai fazendo seu comentário, vai
dando seu oi, paz, sei lá o que você coloca aí, né? Vamos ver aqui. Pra mim, às vezes, como que tá no celular aqui. Vou deixar aberto aqui no celular. E vamos seguindo em frente. Hoje o tema, nós vamos falar sobre o inimigo que Deus usa. O inimigo que Deus usa. A Aline entrou aqui, graça e paz. Paz, Aline, seja bem-vinda. Vamos juntos estudar a palavra do Senhor. E vamos aprender mais em nome de Jesus. O tema hoje é o inimigo que Deus usa. O inimigo que Deus usa. Eu encurtei aqui o tema, tá? Só para a gente... Ele era um outro tema um pouco maior. No próximo slide vai estar o tema explicando melhor. Mas para a gente colocar como capa, como divulgação, a gente colocou assim, tá? O inimigo que Deus usa, tá? Paz, Osmar, seja bem-vindo. Osmar, Cássia, o Gabriel e a Ana, né? Todos acompanham aí, e através do celular, da TV. Então vamos colocar aqui. Reconhecendo o inimigo que Deus usará para te promover. Esse é o tema que nós vamos estar usando. Esse tema eu tirei de um livro que eu gosto muito. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse tema eu tirei de um livro, esse livro aqui, ó. Ixi, agora não vai aparecer. Vou colocar no... Ele não vai aparecer. Vamos ver se ele aparece aqui no slide aqui. Não, também não vai aparecer. Mas tá lá, ó. A Lei do Reconhecimento, tá? Mike Murdock. A lei do reconhecimento, tá? É esse livro que a gente descubra os dons, as oportunidades, relacionamentos que Deus já depositou em sua vida. Esse livro aqui, eu tenho ele já tem alguns anos. Eu já li ele umas 5, 6 vezes. Sempre eu leio, eu releio ele, adquirir esse livro. Procure aí A Lei do Reconhecimento. É só digitar na internet e você vai achar informações sobre este livro. É um dos melhores livros do Dr. Mike Murdock, que fala... Paz, Giovana, seja bem-vinda. Que fala sobre sabedoria. São palavras de sabedoria. Tremendo, tremendo mesmo. E esse estudo aqui, eu me baseei nessa temática dele, tá? É um dos capítulos do livro, né? É um dos capítulos do livro, falando sobre o reconhecimento do inimigo que Deus usa para te promover. Então é esse tema que nós vamos estar abordando. O inimigo que Deus usa, né? Então, reconhecendo o inimigo que Deus usará para te promover, ou para fazer você crescer, ou para você mudar de vida, até mais. E às vezes a pessoa pensa que não é isso, mas nós vamos estar vendo que realmente existe inimigos que eles acabam entrando na nossa vida e tem um propósito não para mal. Na verdade, ele entra para nos incitar, para nos tirar da zona de conforto. Porque se não fosse aquela circunstância criada por aquele inimigo, nós, às vezes, não chegaríamos a tal lugar ou alcançaríamos o êxito em alguma coisa mais ou menos assim, tá? Então, é isso que nós vamos estudar hoje, tá bom?
Então vamos lá. Aqui, deixa eu marcar aqui que daí ele não sai. O texto aqui, Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, diz assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, aqui a Bíblia fala, Jesus fala aos discípulos no Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, ele fala que nós seremos perseguidos. Nós seremos perseguidos por crer em Jesus Cristo, por crer no Senhor, por levar o nome dele, proclamar a mensagem dele, seguir os passos dele, viver a vida que ele nos ensinou a viver. Então, ele nos alerta sobre isto. Então, nós vamos basear esse estudo, reconhecendo o inimigo que irá te promover, por meio desse texto, né? Através desse texto, dando início com esse texto, mas seguindo em frente, estudando sobre isso, tá? Então, aqui fala, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal. Isso é, os inimigos, está falando de inimigos. Vocês são bem-aventurados quando os inimigos, as pessoas contra vocês, se injuriarem contra vocês, perseguirem vocês, mentindo contra vocês, por causa de Cristo. Então, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Então, Jeremias, Isaías, Zacarias, Joel, Amós, Abacuque, os profetas, Elias, Eliseus, foram profetas que foram perseguidos por crer no Deus, no único Deus, e fazer a vontade de Deus, e buscar a Deus, e servir a Deus, e eles foram perseguidos. Então, isso não é diferente para nós que cremos em Cristo e que estamos levando o nome do Senhor pela nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas ações, da nossa forma de pensar, no estilo de vida que nós levamos na terra, né? Então nós vamos ser perseguidos, inimigos vão ser levantados contra nós, mesmo sendo mesmo nós não querendo, mesmo nós não fazendo nada contra as pessoas, pelo contrário, fazendo o melhor, tentando ser melhor na vida das pessoas. Quero cumprimentar aqui a Patrícia, Paz Michele, sejam bem-vindos. Então, esse texto, ele vem falando sobre isso, que vai existir inimigos que vão ficar injuriados com a gente, vão perseguir, vão mentir contra nós, vão como perseguiram os profetas. Então, não é motivo a gente se amedrontar, não é motivo da gente se entristecer, pelo contrário, exultar e alegrar-vos, porque haverá um grande galardão, isto é, vai haver uma recompensa em tudo isso, tá? Haverá uma grande recompensa em tudo isso. Então, o inimigo que Deus usa, ele é um projeto, está dentro do projeto de Deus, está dentro do plano de Deus. Olha aqui essa afirmação: tudo que é bom tem um inimigo. O medo despreza a fé. O medo é inimigo da fé. O medo despreza a fé. A fraqueza é inimiga da força. A fraqueza despreza a força. As trevas é inimiga da luz. As trevas despreza a luz. Então tudo que é bom tem um inimigo. Tudo que é bom tem um inimigo. O comum se ressente com o incomum. O impuro menospreza o puro. O ímpio odeia o santo. Então, existe inimigo para tudo. E principalmente para aquilo que é bom. Para quem é bom. Então, para as coisas boas, existe sempre um inimigo, sempre o oposto daquilo. E tudo trabalha
para prejudicar o outro lado, né? Um trabalha para prejudicar o outro. Na verdade, o mal quer prevalecer sobre o bem, né? O ruim quer prevalecer sobre o bom. Então, há essa guerra, colocaram como um clipe de uma música, eu usei para mostrar aqui, para ilustrar como Deus usou o inimigo, que era Golias, né? Uma pessoa, um guerreiro, para promover Davi. Deus tinha um plano de que Davi se tornasse o rei sobre Israel. Já havia ungido ele como rei, mesmo ainda estando Saul como rei, porque Deus já tinha desprezado Saul e escolheu Davi no lugar de Saul. Só que seria somente após a morte. Só que nesse processo estava um inimigo. E para revelar Davi, Deus usou o inimigo. Deus usou Golias para revelar Davi, porque senão Davi ia ser um pastor de ovelhas apenas. Davi ia ficar como um pastor de ovelhas, desprezado pelo pai, desprezado pelos irmãos e tudo mais. Mas só que Deus usou aquela ocasião quando Davi vai até o arraial do inimigo ali, vai até a frente de guerra, a frente de batalha entre Israel e os filisteus, e está lá Golias afrontando há 40 dias o exército do Deus vivo. E Davi, ele, debaixo de uma unção de Deus, já tinha derrotado um urso e matado com as suas próprias mãos, que também foi um inimigo que Deus usou para treinar ele, né? Depois veio um leão, que também foi usado por Deus para treinar Davi. Davi venceu o urso, venceu o leão, e isso deu-lhe convicção, deu-lhe certeza que Deus estava com ele, e ao ponto dele enfrentar Golias, ele assumir aquela batalha sozinho, porque ninguém queria entrar, nem Saul, nem ninguém do exército queria enfrentar as afrontas e desafiar ali a Golias, tá? Então, Davi, ele enfrenta Golias e ele vence Golias. Deus usa este inimigo para promover Davi. Dali de pastor, de um mero pastor, Davi passa a ser general das batalhas do rei Saul, onde ele começa a ganhar batalhas e batalhas, e ao ponto das pessoas, das mulheres cantarem, Saul vence os seus milhares, mas Davi os seus 10 de milhares. E daí Saul, ele fica com inveja e começa a perseguir. Deus incita agora Saul para um outro processo na vida de Davi e persegue Davi, mas tudo fazia parte de um processo de Deus, usando primeiro Golias, né? Como eu disse, usou primeiro o leão, depois usou o urso, depois usou Golias, depois usou Saul, né? Tudo isso foi um processo para que até que Davi chegasse ao trono, tá? Então, eu coloquei esse vídeo aí como um tema de ilustração dentro do tema que nós estamos usando. Ilustra muito bem esse tema, o inimigo que Deus usa, tá? Então vamos seguir em frente. Tá tudo ok aí, pessoal? Vocês estão acompanhando? Eu nem coloquei, agora eu até me perdi aqui, eu nem estabeleci uma palavra código aqui, mas pode ser, vamos colocar assim, vencedores, amém? Coloque aí, vencedores, tá? A palavra código aí, para nós, somos vencedores. A gente está falando do inimigo que Deus usa, sobre ele nós somos vencedores. Então escreve aí, vencedores, só para saber que você tá acompanhando. Toda vez que eu perguntar para você como que você tá entendendo, escreve aí, vencedores. Isso aí, muito bem. Legal, a pastora postou lá no grupo, novo link. Realmente, deu um conflito aqui muito grande e é coisa de internet. Isso acontece, tá bom?
Mas agora acho que está tudo certo e nós vamos seguir em frente aqui para dar continuidade. Se você não deu a paz aí, coloca a paz. Você que está assistindo, não fica em oculto, não fica escondido. Deixa eu saber que você está aí. Simplesmente coloca um desenho aí, sei lá, alguma coisa, vai aparecer seu nome aí. Eu sei que você tá participando, tá bom? Aí o Jefferson também, né? Várias pessoas estão escrevendo aí, mas algumas ficam quietinha, né? Não escreve nada, parece que tem, às vezes os dedos estão cansados, dedinhos cansados, né? O pessoal dos dedinhos cansados, né? Mas tudo bem, não tem problema. Se você está acompanhando, tá recebendo, vai ser benção, tá? Então vamos lá. Falamos tudo que é bom tem um inimigo, comum se ressente com o incomum, impuro menospreza o puro, ímpio odeia o santo. 3 fatos que Jesus revelou sobre os inimigos. 3 fatos, nós vamos ver 3 fatos que Jesus revelou sobre os inimigos. Jesus conhecia muito bem sobre os inimigos. Jesus enfrentou os inimigos, ele passou poucas e boas com os inimigos, pessoas em todo o tempo de ministério dele, né, os 3 anos e meio que ele iniciou seu ministério e colocou em prática seu ministério, desde o início ele já começou enfrentando o levante dos inimigos, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, o próprio Império Romano contra ele, até o ponto de culminar na crucificação. Então Jesus sabe o que é enfrentar um inimigo. Então, aqui, 3 fatos que Jesus revelou sobre o inimigo. Primeiro, Jesus esperava que seus discípulos deixassem seus inimigos incomodados. Jesus esperava que seus discípulos deixassem seus inimigos incomodados. Versículo de Mateus capítulo 10, verso 22, diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amados, uma coisa, Jesus, ele não escondeu, ele nos avisou, no mundo vocês terão tribulações, vocês enfrentarão aflições, e outra coisa, ele fala dos inimigos. A outra coisa que Jesus revela é sobre os inimigos que nós vamos ter que enfrentar. Nós não podemos descartar isso. Não espere ser amado, não espere ser ser querido pelo mundo ou pelas pessoas, tal. Você vai enfrentar desprezo, você vai enfrentar, as pessoas vão se incomodar realmente, mesmo você não fazendo nada, você orando por elas, você abençoando a vida delas, você está ali para ter elas como para que o melhor de Deus aconteça na vida dessas pessoas, mas mesmo assim, Jesus deixou claro que nós seremos odiados, simplesmente pelo fato de nós crermos em Jesus. Você acreditou em Jesus, as pessoas vão te odiar. Tá? Jesus declarou: ah, pastor, mas eu não quero isso, então a única forma é você não crer mais em Jesus. Você não quer ser odiado em forma nenhuma, em hipótese nenhuma, por ninguém. Eu não aconselho isso, mas a única forma é você não acreditar mais em Jesus, negar o nome de Jesus, negar a sua fé em Cristo. Mas se você não nega a sua fé em Cristo, se você é um cristão declarado, se você é um cristão realmente de carteirinha, né? Se você é um cristão de verdade, se você é um crente em Jesus Cristo, você será odiado pelo mundo. As pessoas vão odiar você. De graça, sim, de graça. Você não precisa fazer nada, simplesmente porque você existe. Simplesmente porque você crê em Jesus. Ah, aquele lá é crente. Ah, eu não gosto da pessoa. Às vezes ela até gostava de você, até o momento que ela sabe que você crê em Jesus. Quando ela sabe que você é crente, que você é evangélico, esse é o defeito. Você pode ser honesto, correto, certo, você pode
fazer o bem, tudo, mas a pessoa, o único detalhe, ela vai odiar você simplesmente porque você crê em Jesus. Então, Jesus, ele avisou que nós vamos incomodar os inimigos. Inimigos vão ser incitados contra nós. Por quê? Porque Cristo é a luz. E todos aqueles que estão em Cristo estão na luz. E quem não está em Cristo está em trevas. E as trevas odeiam a luz. Tá? Então, não tem outra coisa. Jesus avisou e deixou bem claro. E odiados de todos, sereis por causa do meu nome. Se você crê no nome de Jesus, como eu disse, se você crê no nome, não adianta falar tá amarrado, não adianta falar, ai, puxa, pastor, tal. Não. Jesus, esse Jesus que nós acreditamos, ele deixou claro, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, tá? Então vamos seguir em frente aqui. Outro versículo. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao seu servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebul, quanto mais os membros da sua família. Queridos, nós somos família de Deus. Jesus nos ganhou para Deus. E por causa do nome de Jesus, nós temos o poder, foi nos dado o poder, o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então fazemos parte de uma família de muitos filhos. Fazemos parte de uma família de muitos filhos, para a glória de Deus, tá? Então, se chamaram o pai de família, se chamaram a Jesus de Beelzebul, Deus das moscas, né? Que fala, que a tradução desse nome, é o que significa esse nome, Beelzebul, Senhor das moscas. Se Jesus foi chamado de Beelzebul, ou falaram de Jesus dizendo, ele expulsa demônios pelo dedo de Beelzebul, por Beelzebul, eles falaram de Jesus. Se falaram de Jesus, o discípulo não é maior que o mestre. E se desprezar o mestre, vão desprezar os discípulos. Se falaram mal do mestre, vão falar mal dos discípulos. Então não tem outra coisa, não tem outro caminho, não tem outra coisa, nós vamos ser desprezados, nós vamos ser, Jesus nos alertou, ele nos alertou sobre isso, tá? Nós vamos incomodar, simplesmente porque nós somos cristãos, porque somos crentes, se levantará inimigos contra nós. 3 fatos que Jesus revelou sobre os inimigos. Segundo, Jesus instruiu seus discípulos a se anteciparem sobre os inimigos. Vou repetir. Jesus instruiu nós, que somos discípulos, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, ele instruiu a se antecipar sobre os inimigos. Nós temos que nos antecipar sobre os inimigos. Mateus 10:16. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus, ele deixou bem claro aonde que nós estaríamos entrando, no meio de lobos. No meio de lobos. Ele está para nós nos antecipar. Como que a gente se antecipa? Sendo prudente e simples. Prudente e simples. Não subestime o inimigo. Não subestime o inimigo. Não subestime os seus inimigos. Seja prudente como as serpentes, não saia atacando. A serpente não sai atacando. Você vê como a serpente se comporta? Ela é um animal muito feroz, né? Mas ela não sai atacando
a sua presa. Ela espera o momento certo, ela é muito prudente, ela analisa ali aquele que está ameaçando ela, onde ela se sente ameaçada tal. E no momento certo que ela age. Tem muitas das vezes a cobra, a serpente, ela não dá o bote. Ela não dá o bote, ela não ataca. Ela, na verdade, muitas das vezes ela foge. Ela quer correr. Quando ela não tem saída, o último recurso da serpente é dar o bote, é atacar. O último. Então, o que Jesus fala? Se antecipe, seja prudente como as serpentes. Serpentes, como eu disse, na maioria das vezes, ela foge, ela quer fugir. Quando ela encontra, ela está sob ameaça. Debaixo de uma ameaça, você está sendo ameaçado de alguma coisa, tal, em alguma circunstância, o seu, o seu papel é ser prudente como uma serpente. Quer dizer, você não deve atacar ou contra-atacar. O primeiro passo é fugir. A serpente, ela só ataca em último recurso. Em último recurso. Tá? O que eu mais vejo acontecendo, às vezes, quando as pessoas estão passando por perseguições e elas sofrem nas suas perseguições contra os inimigos, contra as pessoas que perseguem elas, é que elas não são prudentes como a serpente, como Jesus disse para nós nos anteciparmos ao nosso inimigo. Às vezes, debaixo de uma perseguição, de acusações, de mentiras, de difamações, de falatório, que pessoas vão ser usadas como inimigos contra as nossas vidas, pode ter certeza, querido, pode ter certeza. O que vai acontecer e o que às vezes as pessoas sofrem é porque elas querem atacar ou querem contra-atacar aquele ataque ou aquela ameaça. Ela se sente ameaçada, mas Jesus ele alerta, se antecipe ao seu inimigo, sobre o seu inimigo, seja como prudente como a serpente. A característica da serpente, como eu disse, vou reafirmar aqui, não é atacar aquela figura que está ameaçando ela. Ela não ataca. O ataque dela, ou o bote que ela dá, é o último recurso. A primeira ação dela é tentar fugir. Ela só ataca quando ela não tem mais para onde fugir. Aí sim ela ataca. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, se nós estamos sofrendo ameaça, é ser prudente como a serpente. Quer dizer, fugir. Na maioria das vezes a serpente só quer fugir. Se você perceber, serpentes elas fogem. Quando elas se sentem ameaçadas, elas fogem. Elas saem e elas o mais rápido possível, elas não ficam ali. Às vezes você está sendo afrontado, você está sendo ameaçado, você está sendo injuriado tal, e às vezes você quer atacar também. Não é correto. Você não está seguindo o conselho de Jesus e por isso às vezes você está sofrendo. Porque você está querendo contra-atacar o ataque ou a ameaça. E às vezes não é um ataque, é uma ameaça só. É uma ameaça. E às vezes as pessoas querem se defender. Jesus não falou para se defender. Jesus falou para você ser como serpente. Serpente faz o quê? Ela foge. Foge do seu inimigo. Não bate de frente com ele. Tá? O texto fala, e ser simples como a pomba. Ser simples como a pomba. Pomba é um ser simples. Ela é aquela calma, né? Aquela calma. Ela não faz estardalhaço. Você já viu? O barulho que ela faz até quieto, né? Ela não chega fazendo algazarra, ela não chega, ela fica ali e tal, ela, por mais que para nós, né, assim, na cidade ela se torna uma praga, né, é o chamado rato de asas, né, nos telhados das casas aí, é problema, né, eu já enfrentei problemas com pombas, mas aqui Jesus ele fala que a pomba dentro das aves, ele é um animal simples, tá? Então, a simplicidade de uma pomba nós temos que ter.
não precisa fazer estardalhaço, ninguém vê uma pomba gritando. É diferente de arara. Você já viu arara? Arara não é simples, arara é extravagante. Já olhando pelas suas cores, pelas suas penas, né? Jesus não falou assim, quando vocês enfrentar o inimigo, seja como arara, né? Arara, você sabe que ela tá vindo de longe. Primeiro pelas cores dela, é como esse leão aqui atrás, ó, todo colorido, você vê de longe. E segundo, ela é extravagante, né? Espivitado, tal. Jesus não falou para você ser como uma arara, sair gritando, fazendo escândalo, né? Arara não é um bicho simples, ele é extravagante, tanto na sua aparência quanto na sua, é, é, no seu, como que eu posso dizer, na sua vocalização ali, né? Nas suas respostas, né? Então tem crente, tem cristão que diante do inimigo ele quer ser uma arara, né? Ele quer gritar mais, ele quer ganhar no grito, ele quer vencer o inimigo no grito. Deus está falando com alguém, né? Acho que Deus está falando com alguém. Acho que é por isso era o impedimento, né? Deus ia falar com alguém aqui. Deus iria falar com alguém aqui. Então, pega aí, vencedores. Você está entendendo, está recebendo, coloca aí, vencedores. Eu quero vencer. Então, segue o conselho de Jesus. Se antecipa ao inimigo. Seja prudente como a serpente, fugindo, e simples como a pomba. Não faz barulho, sai quietinho, bate suas asas e vai embora. Não precisa fazer algazarra, não precisa ganhar de ninguém, não precisa, pega o que estão te dando, se contenta com aquilo que você você recebeu, tá? Se você está entendendo, escreve aí vencedores. E vamos lá, vamos seguir em frente. Se antecipa aos inimigos. 3 fatos que Jesus revelou sobre os inimigos. Terceiro, Jesus avisou com antecedência que os homens se tornariam inimigos deles. Olha só, como eu disse, vou ler de novo. Terceiro, revelação que Jesus traz sobre os inimigos. Jesus avisou com antecedência que os homens se tornariam inimigo daqueles que creem em Cristo. Mateus 10, 17, 18. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunha a eles e aos gentios. Então, os homens, né? E aqui fala daqueles que não creem em Deus, daqueles que não creem em Deus. Essas pessoas vão nos entregar nos tribunais, elas vão... hoje em dia, aqui, eu falo aqui no Brasil, muitos não passam disso, não passamos disso, mas em outros países há uma perseguição mesmo, tanto do governo quanto de outras religiões, que pessoas são assassinadas, pessoas são queimadas vivas. Hoje acontece ainda isso, cristãos sendo queimados, cristãos sendo decapitados, cristãos perdendo recursos. Aconteceu agora, nessa pandemia, a China está oprimindo os cristãos, a China está fechando igrejas. A China, o governo chinês, está fechando igrejas, está destruindo igrejas, literalmente destruindo prédios de igreja, estão cortando auxílio, ajuda do governo para quem se declara cristão, e querem que as pessoas neguem a Cristo, abandone a religião, neguem a religião, negue a Cristo, negue o cristianismo para se obter o recurso. E isso vai acontecer cada vez mais. Isso vai acontecer, é inevitável, querido, é inevitável. Está escrito, ao ponto de chegar ao governo mundial, é o que nós estamos caminhando com isso, ao governo mundial, ao governo do anticristo, que vai unificar tudo, que vai tornar um só governo, uma só moeda, uma só nação, um só povo,
e vai tomar o controle de tudo e vai ser, é um inimigo, é um anticristo. Ele, tudo que que aponta para Cristo, ele vai querer destruir e fazer as pessoas negarem a Jesus, oprimindo ela com todo a falta de recurso, não vão poder comprar e vender quem não tiver a marca da besta na testa ou na mão direita e assim por diante, tá? Isso aí é tema para outro estudo, tá? É tema para um outro estudo, a gente pode entrar nele, tá? Então aqui fala exatamente isso, que os homens, eles entregarão aos tribunais, açoitarão nas sinagogas deles, por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Aconteceu com o apóstolo Paulo ficou praticamente o seu ministério inteiro preso, porque tinha um propósito de Deus em tudo isso, para ele ser testemunha para os imperadores, para os reis e assim por diante. Ele foi levado de um lado para o outro, preso, e terminou a sua vida preso. Ele se tornou preso em regime domiciliar, mas ele terminou a sua vida na prisão a ponto de ser decapitado também. Paulo foi decapitado, foi uma perseguição que levou ele a isso. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, queridos. De todos os apóstolos, João, ele foi o que escreveu o Apocalipse, né? O Evangelho de João e as cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, ele foi o único apóstolo que não morreu sobre o martírio, né? Ele não foi martirizado. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, Tiago foi morto à espada, Paulo foi decapitado, e assim por diante. Cada um foi sendo perseguido. João morreu de velho, mas ele foi exilado na ilha de Patmos, e diz a tradição cristã que isso não está escrito no Apocalipse nem nada, mas a história cristã diz que João, ele foi mergulhado num tacho de azeite quente, fervendo, e a pele do seu corpo toda se escaldou, queimou, assim. Ele sofreu uma perseguição e torturas terríveis. E depois veio também muitas outras torturas. Os cristãos foram perseguidos. Ali o Coliseu, lá em Roma, lá hoje está destruído, né, tal. Ali era palco de perseguições, ali era palco de martírio, de cristãos sendo jogado aos leões, às feras, aos gladiadores. A história dos gladiadores era para matar cristãos, era todo um complô para matar cristãos, e cristãos foram usados como tochas lá em Roma, ali em volta do Coliseu. Cada poste daquele era colocado um cristão queimando vivo e iluminava a cidade. Eles usavam para iluminar a cidade, eles colocavam um cristão pegando fogo ali. É uma coisa terrível, terrível a perseguição que acontecia sobre os cristãos. Foi exatamente o que Jesus falou, e isso não acabou, isso não vai acabar. Isso não vai acabar, tá? Jesus alertou que sempre haverá inimigos, sempre haverá inimigos. Nós vamos falar sobre 10 fatos que você deve saber sobre os inimigos, tá? Então, as 3 revelações estão ali, fala sobre o que Jesus falou sobre os inimigos, mas agora a gente vai entrar em 10 fatos e vamos até o final aí, falando sobre 10 fatos que você deve saber sobre seus inimigos. Vamos lá. Primeiro, seu inimigo é qualquer pessoa que tenta sabotar a missão que Deus tem para a sua vida. Seu inimigo é qualquer pessoa que tente sabotar a missão que Deus tem para a sua vida. Você tem uma missão, Deus deu essa missão para você, Deus te chamou para uma missão,
e o teu inimigo é qualquer pessoa que vai tentar sabotar essa missão. Deuteronômio, Gálatas 5, 7 a 9 diz assim: corrieis bem quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Esta persuasão não vem daqueles que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então aqui está falando de impedimento. Se você entrar no contexto ali desse texto aqui, você vai entender das pessoas que são levantadas para tirar as pessoas do propósito de Deus, de fazer elas deixar de acreditar em Cristo, através das persuasões, das pregações, das falsas profecias, dos profetas que se levantavam, dos ensinos, falsos ensinos, né, dos falsos apóstolos que se levantavam naquela época. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele alerta a igreja e fala que essas pessoas são inimigos que estão persuadindo as pessoas, e ele chama essas pessoas de fermento, né, que pode levedar toda a massa. Deixa eu tirar aqui para ler. Deuteronômio 13, de 6 e versículo 8 diz assim: quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Aí o versículo 8: não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás. Então, esta palavra aqui fala sobre quando alguém te incita, quando alguém tem uma palavra que quer te impedir de você acreditar, de você continuar servindo a Deus, né? As pessoas às vezes perguntam, né? Onde está o seu Deus? Às vezes acontece no meio da família, às vezes acontece pessoas no seu âmbito de trabalho, seus vizinhos, seja o que for, ou amigos, né? Que às vezes você tem que não é crente, ou colegas de trabalho, seja o que for, eles estão te incitando a te levar para um outro caminho que não seja o caminho de Deus, ou abandonar a Cristo, abandonar a igreja, sair da igreja, né? Sair do propósito de Deus, que Deus preparou para você, a missão que você tem, né? Às vezes Deus tem um chamado para você, e com certeza Deus tem um chamado, Deus tem uma missão para você, Deus tem um propósito para você, e o teu inimigo, ele vai tentar sabotar isso na sua vida, ele vai tentar sabotar todas essas coisas na sua vida. Então você não consentirá, não dará ouvidos a essas pessoas, porque eles são teus inimigos. Segundo, seu inimigo é qualquer pessoa que se ressinta, fica ressentido de seu desejo de crescer e das recompensas que isso traz. Vou repetir, seu inimigo é qualquer pessoa que se ressinta, se dói, né? Fica com mimimi, né? No tempo de hoje, fica com mimimi. É toda pessoa que tem mimimi de seu desejo de crescer, que fica falando mal do seu desejo de crescer e das recompensas que isso traz. Então, olha o que a 1 Samuel 17, 28 vem dizendo: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, está falando de Davi, Davi enfrentou isso com o seu irmão, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Olha só, Eliabe, no momento que Davi fala: eu vou enfrentar esse guerreiro, esse Golias, eu vou enfrentar esse inimigo, Eliabe viu na oportunidade. Davi estava sonhando, né? Davi estava com um projeto, Davi queria realmente cumprir o propósito de Deus. Deus tinha um chamado para ele, e que o lugar dele era no palácio, porque quem vencesse Golias
seria isento de pagar impostos, casaria com a filha do rei e iria morar no palácio. Então ele falou, eu quero, é isso, esse é o meu sonho, esse é o meu projeto, Deus está nesse negócio e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que enfrentar Golias, então eu vou enfrentar Golias. Quando Eliabe viu ele se comunicando, ele tomando essa atitude e publicando e deixando claro o que ele iria fazer, Eliabe ficou irado com Davi, o seu próprio irmão. Em vez de apoiá-lo, ele foi contra o chamado de Deus que Deus tinha e Deus queria usar Davi para vencer Golias, para concluir com o projeto, para dar andamento no projeto ou no plano que Deus tinha para Davi. Tá? Então, o inimigo, o seu inimigo é qualquer pessoa que se ressinta, ela não gosta, ela fica magoada, ela fica incomodada porque você quer crescer, você quer melhorar, você tem projeto, você tem sonho, você tem projeto, você quer crescer e a pessoa, ela quer sabotar, ela quer fazer alguma coisa contra, então ela vai te questionar, ela vai falar mal de você e assim por diante. Vamos seguir em frente. Terceiro, estão entendendo? Se estão entendendo, estão acompanhando aqui. Eu estou indo meio rápido, querido, porque são 10 coisas aqui. E eu vou falar uma coisa. Se vocês quiserem continuação desta palavra, porque não tem só 10. Deixa eu deixar bem claro para você, não tem só 10. Tem muito mais conteúdo aqui. Se você quiser, a gente pode fazer uma segunda live aqui sobre esse tema e a gente falar mais ainda. Mas vamos lá. Por isso que eu estou sendo um pouco rápido, porque tem conteúdo aqui para a gente ir a noite inteira, tá bom? Brincadeira, mas não vamos passar por isso não, tá? Se você está entendendo, escreve aí vencedores, você vai vencer seu inimigo. Terceiro, seu inimigo é qualquer pessoa infeliz com seu progresso. Vou repetir. Seu inimigo. Você vai saber que é seu inimigo a pessoa que fica infeliz com o seu progresso. Você conta para alguém. Você conta para alguém. Cara, fui promovido. Cara, aumentou meu salário. Puxa, olha, eu consegui reformar minha casa. Olha, nossa, comprei um carro. Olha, meu Deus, Deus está me abençoando tanto. Puxa, eu estou tão feliz no meu casamento, tal. E, olha, meus filhos, tal. Ó, meu ministério, Deus me abençoou, tal. Você vai saber se aquela pessoa é seu inimigo quando essa pessoa ela fica infeliz com seu progresso. Ela faz caras e bocas. Sei. Tá. Tudo bem. Sei. Tá. Você viu o jogo do Brasil? Né? Você viu o Neymar? Né? Nem tá tendo jogo, mas... Você viu o Neymar? Né? E o Corinthians? Né? Então, assim... seu inimigo é qualquer pessoa infeliz com o seu progresso. Vamos lá. 1 Samuel 17, 28, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, é o mesmo texto, tá? E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, diz, por que desceste aqui, com que deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a sua presunção e a maldade do seu coração, que desceste para ver a peleja. Então aqui fala sobre... usa o mesmo texto, né? Mas com outra temática. A pessoa também fica infeliz com aquilo, o seu progresso. Ela não quer ver o seu progresso. Ela está irada, ela está entristecida e ela não gosta e ela não quer te ver crescer. Quarto, seu inimigo é qualquer... perdão aqui, eu não completei a frase aqui. Seu inimigo é qualquer, tá? Não é qual, tá? É qualquer um que enfraqueça sua paixão pelo seu futuro e pelos seus sonhos. Seu inimigo é qualquer um, a palavra aí é qualquer um que enfraqueça sua paixão pelo seu futuro e pelos seus sonhos. Você é a pessoa que, se você tem sonho
você acredita no seu futuro, você é a pessoa mais apaixonada. Você vai falar dele, dos seus sonhos, você vai falar do seu futuro com paixão. O seu inimigo é qualquer um que vai enfraquecer sua paixão. Ele vai diminuir sua paixão. Ele vai tentar fazer com que você não creia nisso. Marcos 10, 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual é esse texto? Esse texto fala do cego de Jericó. O cego de Jericó, ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho, ver. O único sonho dele, o futuro dele era ver. Ele queria enxergar. Ele queria enxergar. Esse era o projeto de vida dele, isso era o sonho dele. E quando ele viu a oportunidade, porque ele ouviu falar de Jesus, e agora Jesus estava passando ali, ele ouviu rumores que era Jesus que estava passando ali, ele ouviu o som, as pessoas comentando tal, ele começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que aconteceu? As pessoas vieram e repreenderam ele. Quieto, cego, fica quieto, mendigo e tal. E começaram a repreender ele, mandando ele se calar. Mas quanto mais mandavam ele se calar, mais ainda ele gritava. Mais ainda ele berrava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, levantou, ele tinha um sonho, ele tinha um futuro. O futuro dele era enxergar. O sonho dele era ver. E ali estava a oportunidade. A oportunidade era uma pessoa, era Jesus. E vieram os inimigos e mandaram, os inimigos foram aqueles que mandaram ele ficar quieto. Mas ele estava tão apaixonado por aquele sonho que ele gritou mais ainda. Se você está apaixonado pelo seu sonho, querido, se você tem um sonho, você tem que ser a pessoa que não vai desistir dele, que você não vai esmorecer, porque as pessoas vão querer falar mal do seu sonho, vão querer... Olha aqui o texto aqui, deixa eu voltar aqui. Seu inimigo é qualquer um que enfraqueça. Eles tentaram enfraquecer a paixão daquele cego a voltar a enxergar. Ele tinha um sonho, ele queria enxergar. Então, aquelas pessoas foram inimigos que mandaram ele ficar quieto, mas mesmo assim, ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quinto, seu inimigo não deve ser temido. Seu inimigo não deve ser temido. Você não deve ter medo do seu inimigo. Você não deve temer seu inimigo. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não temais os que matam o corpo. Não temam os inimigos. As pessoas ameaçam, elas verbalizam, elas falam mal de você, elas levantam calúnias, ameaçam você. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse é Deus. Deus pode fazer alguém perecer com a alma e corpo e alma no inferno. Esse nós devemos temer. Agora, o homem que só pode matar o corpo, a única coisa que ele pode fazer é contra o corpo, mas ele não vai matar a alma. Ele não vai matar quem você é. Por isso que muitas pessoas que às vezes passam por perseguições e tal, depois que às vezes ela sofre um martírio, né, a voz dela, ou quem ela é, continua vivendo, continua sendo proclamada a mensagem dela, ou o que ela fez, ou quem ela representou, porque não pode, as pessoas podem, os inimigos, eles podem matar o corpo de alguém, mas não pode matar a alma. Nós não devemos temer as pessoas que se levantam contra nós. Nós não devemos temer essas pessoas, porque elas só têm poder de matar o corpo, mas nós temos que temer aquele que tem poder de
tanto matar o corpo, fazer perecer o corpo e a alma no inferno. Esse é Deus. Então, a Ele nós tememos, não aos homens, não o que pode nos acometer os homens. Sexto, a perfeita vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus é que você fique livre dos seus inimigos. A perfeita vontade de Deus é que você fique livre de seu inimigo ou de seus inimigos, tá? Isso é a vontade de Deus. 2 Tessalonicenses 3, de 1 e 2. O apóstolo Paulo fala: "No demais, irmãos, rogai ou orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos." Vou repetir. "No demais, irmãos, rogai por nós, ou orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E ore para que sejamos livres de homens, de inimigos, né, dissolutos e maus, porque a fé não é de todos." Então, dentro da vontade de Deus, o apóstolo Paulo ensina a igreja a orar para que nós sejamos livres dos nossos inimigos. É da vontade de Deus, nós recebemos livramento diante dos nossos inimigos. E tem muitos versículos que falam sobre isso. "Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos." Salmo 23. "Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda." Então, são passagens, são palavras que Deus confirma que nós seremos. Jesus nos ensina a orar, livra-nos do mal, né? Livrai-nos do mal. Faz parte da oração do Pai Nosso, livrai-nos do mal. Então, é da vontade de Deus nós sermos livres, recebemos livramentos diante dos nossos inimigos. Nós vamos ser livres. Há outros versículos que falam: "Por um caminho virá contra ti, mas por 7 fugirá de ti." Acho que é Deuteronômio 28 também fala sobre isso. "Por um caminho virá contra ti, mas por 7 caminhos fugirá de ti." Então, é da vontade de Deus nós sermos livres dos nossos inimigos. Deus vai nos dar livramento. Escute isso. Agora, qual é o caminho disso? Como nós vamos ser livres? Atacando as pessoas? Contra-atacando os ataques dela? Aquilo que elas estão fazendo para nós, né? Ou contra nós? Não. Nós devemos orar. Orar para que nós sejamos livres. Nós precisamos orar. É no lugar secreto, é na presença de Deus, é na oração, é em Deus que nós vamos vencer o inimigo. Não é contra-atacando o inimigo, não é dando resposta. Eu vou dar uma resposta aqui, né? Eu vejo muita gente na internet, Facebook, Instagram, sei lá, WhatsApp, ou acontece muito pelo Facebook, vamos colocar assim. A pessoa coloca uma postagem e vem um monte de gente e começa a criticar e falar, não entender o que você quis dizer, uma postagem sua, alguma coisa assim e tal. E vem gente que não é evangélico, começa a criticar, começa a falar, e daí às vezes você ataca também. Eu já vi muita gente perdendo a paz por causa disso, e tem muita gente que perde a paz por causa disso. Nas redes sociais, porque recebem ataque, começa a ser atacado, e elas perdem a paz porque elas querem dar resposta, tal. Não, a Bíblia fala para nós orarmos contra aquele que nos persegue. Vai haver perseguições. Nós temos que orar, porque é da vontade de Deus, nós seremos livres diante dos nossos inimigos. Nós seremos livres diante dos nossos inimigos, tá? Então o caminho é a oração. A ferramenta para isso, a arma que nós usamos é a oração. Nós usamos a oração para vencer os nossos inimigos. Sétimo,
Sétimo fato sobre os nossos inimigos: o Espírito Santo fornecerá respostas concernente ao seu inimigo, ou para o seu inimigo. O Espírito Santo fornecerá respostas concernentes ao seu inimigo. Vamos lá. Qual que é o texto? Mateus 10, 19 e 20. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Aqui está falando de inimigo, presta bem atenção. Quando os seus inimigos te entregarem, né, nos tribunais, seja o que for, tal, a palavra vem falando isso. Se você ler esse texto, esse capítulo 10 é muito esclarecedor sobre o tema inimigos, tá? Quando Jesus envia os discípulos a pregar a palavra, mas antes ele alerta os discípulos o que eles iriam enfrentar e o que nós vamos enfrentar, né? Mas aí ele fala, aqui no verso 19 ele fala, quando vos entregarem, não fique preocupado com o que vocês vão ter que falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não vai ser você que vai falar, mas o Espírito de Deus, o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Então, escute uma coisa, às vezes as pessoas, elas estão te atacando, elas estão com ataques, com palavras, verbalizando coisas, falando sobre a sua vida, falando sobre a sua reputação. Depois eu tenho que entrar na parte de reputação. Reputação é uma coisa, caráter é outra, né? Reputação é o que as pessoas pensam de você, caráter é quem você é. Tá? Deixa eu só simplificar aqui. Reputação, as pessoas podem falar da sua reputação. Reputação é o que as pessoas pensam a seu respeito. Caráter é quem você é. Tá? Não se preocupe com a sua reputação. Jesus não estava preocupado com a reputação dele. Ele não estava preocupado e ele não dava resposta às suas reputações, à reputação dele. As pessoas falavam da reputação de Jesus, não do caráter de Jesus. Não conseguiam atacar o caráter de Jesus. E quanto ao caráter de Jesus, Jesus não dava resposta. E quanto à reputação de Jesus, Jesus não dava resposta. Ele simplesmente mostrava o seu caráter. Então, falavam de Jesus, ele bebe com os beberrões, ele come com as prostitutas, ele entra na casa dos publicanos, com os mundanos, tudo mais, tal. Essa era a reputação de Jesus. Era o que as pessoas achavam de Jesus. Mas eles não poderiam falar nada de quem Jesus era. Jesus não ia beber com os beberrões, ele ia pregar o evangelho àqueles beberrões. Jesus não ia se prostituir com as prostitutas, pelo contrário, ele convertia e ele ministrava amor e perdão às prostitutas. Jesus não estava ali com os publicanos, isto é, os corruptos da época. Jesus não entrava na casa deles para compartilhar ou para rachar dinheiro ali, não. Jesus não concordava com as práticas dele, mas era o que as pessoas achavam de Jesus, era a reputação de Jesus. Mas o caráter de Jesus era converter essas pessoas, era mudar a vida dessas pessoas por meio de palavras de vida eterna, tá? Então, as pessoas vão falar da sua reputação, as pessoas vão falar, elas vão te entregar para outras, vão querer falar mal de você, vão querer te criticar, vão querer falar da sua reputação. Você viu fulano? Olha o que fulano fez. Eu acho que ele tá errado. As pessoas sempre falam do que acham. É da reputação, mas elas não conhecem o teu caráter. O teu caráter é forjado em Deus. O teu caráter está em Cristo. O teu caráter é forjado em Cristo, tá? Então não se preocupe com aquilo que estão falando, é da sua reputação. É da sua reputação. Não dê resposta quando se fala da sua reputação. Agora, quando tentarem ferir seu caráter, o Espírito Santo vai usar você ou vai usar alguém para falar de você para essa pessoa,
para demonstrar o seu caráter, para revelar o seu caráter. Então, não se preocupe, porque o Espírito de Deus, na hora que você precisar dar uma resposta, você vai falar segundo o Espírito de Deus. Não fique dando respostas para qualquer um. Não fique tentando responder aquelas pessoas que estão acusando ou apontando ou tentando ferir a sua reputação. Não se preocupe com a sua reputação. Se preocupe com o seu caráter. Saiba de uma coisa, Deus sabe quem você é. Fique em paz, Deus sabe quem você é. Deus sabe o que está no seu coração. Deus sabe o que você tem praticado. Então, a pastora colocou aqui, caráter tem a ver com posturas corretas também. Saber o que dizer e quando dizer, né? Então, não é saindo falando, não é tentando dar resposta. Ah, não, eu vou falar umas poucas e boas para aquela pessoa. Não, você não é arara, você não precisa sair atacando, você precisa ser prudente como a serpente, foge dessas coisas, mas no momento certo, se for você precisar da resposta, não vai ser para atacar, não vai ser para ferir, vai ser pelo Espírito de Deus. Você vai dar a resposta certa. E quando você der a resposta certa, você vai saber que não era você que deu aquela resposta. Você vai dizer, ué, de onde eu tirei isso? Esse não fui eu. Eu não sei de onde eu tirei isso. É porque o Espírito Santo te deu a resposta correta, na hora certa. Ele vai te dar. Ele vai te dar contra os seus inimigos. Não se preocupe, tá? Vamos seguir em frente aqui. Você está entendendo? Coloca aí, vencedores. Se tem algum comentário, coloca aí. Essa é a hora, tá? Se você tem algum exemplo, alguma coisa, eu tô meio corrido porque senão a gente não termina, tá? Vencer seu inimigo é a chave para a recompensa. Há um propósito em Deus para você ser vencedor. Vencer seu inimigo é a chave para a recompensa. Vencer seu inimigo é a chave para a recompensa. Apocalipse capítulo 3, versículo 5 e o versículo 12. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também do meu novo nome. Então, Apocalipse aqui, por 7 vezes, nas 7 cartas, fala sobre o vencedor, tá? Por isso que eu falei, você é um vencedor, você declarar que nós somos vencedores em Cristo Jesus, sobre os nossos inimigos, sobre as coisas que se levantam contra nós, nós somos vencedores. Ao que vencer, será vestido. Então, há uma recompensa para aquele que vencer os inimigos, né? Às vezes o inimigo é uma circunstância e não somente uma pessoa. Estamos falando de pessoas aqui, mas também são circunstâncias. Ao que vencer, nós vamos vencer as circunstâncias, nós vamos vencer esse tempo, nós vamos vencer esse mundo, nós vamos vencer essa pandemia, nós vamos vencer o vírus, nós vamos vencer todas essas coisas. Então, vencer o inimigo é a chave para a recompensa. Não fuja das circunstâncias da batalha, porque é na batalha que você vai ter a vitória, é na batalha que você vai vencer, é enfrentando a batalha, e isso te tornará um vencedor. 9. Você não pode derrotar seu inimigo apenas com a força que você tem. Você não pode derrotar seu inimigo apenas com a força que você tem. Não subestime o seu inimigo e não se ache, né? Não ache que você tem capacidade suficiente ou você tem a sabedoria ou estratégia, ou seja o que for. A vitória não é ganha pela sua própria mão, tá? Você não pode derrotar seu inimigo apenas com a força que você tem. 2 Coríntios 3, 5 e 6 diz assim: não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus,
o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, a nossa capacidade vem de Deus. Não podemos vencer um inimigo só com a nossa capacidade, só com a nossa força. Nós precisamos da força que vem de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está escrito em Efésios capítulo 6, verso 10, se eu não me engano. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, não que sejamos capazes, porque de nós mesmos, o apóstolo Paulo mesmo afirma, a nossa capacidade vem de Deus. Você vai vencer o inimigo porque Deus vai te capacitar. É Deus que vai te capacitar. A sua capacidade de vencer o inimigo, de vencer a circunstância, de vencer o mal, vai vir de Deus. Deus vai te capacitar para a vitória. E último, aqui, Deus lutará por você contra seus inimigos. Vou repetir, Deus lutará por você contra seus inimigos. Deuteronômio 20, versículo 4. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Vou ler novamente. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Há muitos versículos que falam sobre isso, a vitória sobre os inimigos, com Deus eu saltarei muralhas, com Ele enfrentarei exércitos, tal, muitos versículos, tá? A gente não tem tempo para ficar colocando todos eles, mas entenda isso. Deus lutará por você contra seus inimigos, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. O inimigo que Deus usa, reconhecendo o inimigo que Deus usará para te promover. Toda luta, toda batalha, toda guerra que a gente enfrenta, toda oposição, toda ameaça, toda circunstância contrária que vem contra nós, seja por meio de pessoas, o inimigo vai usar pessoas porque é um meio que nos enfraquece, porque e às vezes ele vai usar pessoas conhecidas. Escute o que eu vou te falar. Às vezes o de fora não te fere tanto quanto alguém usado por dentro, né? Alguém de dentro, às vezes alguém de dentro da sua casa, alguém de dentro da sua família, alguém de dentro da sua igreja, né? Não é porque é da igreja, né? Ai, olha, você viu? Tem gente que infelizmente a boca, a língua, a Tiago fala que ela pode ser um instrumento de Deus como um instrumento do diabo. Ela pode ser bênção ou maldição, a língua. E tem muito crente, né? Muito crente que ele usa a sua língua para ferir, para enfraquecer o sonho das pessoas, e daí as pessoas ficam escandalizadas. Por quê? Porque ela fala, nossa, eu poderia ouvir isso de qualquer uma, menos daquele meu irmão, daquela pessoa. E às vezes, infelizmente, tem pessoas que são carnais, elas têm fraquezas, né? E na sua fraqueza, na sua carnalidade, a língua passa a ser usado não para bênção, mas como fonte de maldição. São pessoas amargas, que não conseguiram se curar, que estão num processo de cura. Tem pessoas que estão num processo de cura, e nesse processo de cura, às vezes, elas se deixam ser levadas pelo inimigo, que elas ferem as pessoas com palavras, com ameaças, com coisas, com falatórios, com dissimulações e assim por diante. Então, o inimigo, ele sabe quem ele vai usar também, tá? Mas Deus usa estas coisas para te incitar, para tirar você da zona de conforto, para chamar a tua atenção, para te mostrar que Ele tem o melhor para você, que Ele tem recompensa, Ele tem galardão para você, porque é na luta que você vai obter vitória. Você nunca vai ter vitória se você não lutar. Você nunca vai chegar ao pódio se você não correr, se você não fazer parte daquela corrida, daquela carreira, tá?
Você nunca vai ter o galardão, você nunca vai ter uma recompensa se você não se dá o trabalho, se você não pagar o preço. Então, o inimigo, ele é usado por Deus para que você receba galardão, para que você seja promovido, para que você seja abençoado, para que você... E sempre vai haver. E não tenha medo dos inimigos, nós falamos sobre isso. Não tenha medo dos inimigos que você vai enfrentar, tá? Deixa eu falar uma coisa. Se vocês quiserem, nós vamos continuar esse tema. Então depois você posta aí no comentário aí, pastor, eu quero... Se a maioria colocar aí, eu quero a segunda parte aí, tem, não é só mais 10 não, tem muito mais aqui, tá? Tem muito mais conteúdo, tem muita mais informação aqui para a gente aprender. Se você quiser, eu faço uma segunda parte desse tema, o inimigo que Deus usa, parte 2, tá? Tem muita coisa, muita coisa. Eu aprendi muito com esse livro. Eu aprendi muito. Muita coisa eu coloquei em prática. Muita coisa eu coloquei em prática. Hoje, eu digo, não tô dizendo que eu sou melhor, alguma coisa assim, mas muita coisa me trouxe paz e me alavancou reconhecendo o inimigo que Deus estava usando para me promover. Eu não sofria quanto a isso, tá? Eu não sofria quanto a enfrentar os inimigos. Tem pessoas que se enfraquecem, que para de orar, que acha que é Deus punindo, tal, e não tem nada a ver. Deus está usando o inimigo. Escute isso, Deus está usando o inimigo. Tem gente que fica todo dodói com Deus, tal. Ei, meu irmão, depois que você entende isso, você tem a revelação que Deus está usando o inimigo para te promover, meu irmão, você fala, pode vir agora, pode vir agora. Eu vou, a partir de hoje, eu vou ser prudente como a serpente e vou ser simples como uma pomba. Ninguém vai me deter, ninguém vai me parar. Eu vou ser imparável, eu vou ser indesistível, eu vou ser vencedor. Eu vou ser um vencedor sobre todos os meus inimigos. O diabo vai cair por terra com as suas ameaças, com as suas falações, com as suas coisas. Tem coisas que já não me fere mais. Eu ouço as pessoas falar, eu ouço que as pessoas falam de outras pessoas para mim, tal, que chega até mim, tal. Olha, não me fere, não me machuca, não me impede. Eu sigo em frente, eu continuo fazendo o que eu estou fazendo, mas isso nunca parou, nunca parou. Hoje eu encontro paz. Hoje mudou muita coisa aqui dentro, ó. Dentro de mim, aqui dentro, mudou, tá? Então, se você quer saber mais, põe aí. Aí, ó, tem várias pessoas participando. A Patrícia colocou eu quero. A Grace colocou aqui o que seria de um vencedor sem as guerras para lutar, né? Deixa eu colocar aqui muito bem a participação, né? A irmã Maria Elis também, Jesus Cristo de Deus somos mais que vencedores. Comentários aqui. E daí vários estão colocando, né? Eu quero, eu quero, eu quero. Nós queremos também, né? O Diego colocou, eu quero a parte 2, eu quero saber mais. Muito bem, muito bem. A Cássia colocou, é preciso reconhecer que existe um inimigo para vencê-lo, tá? Muito bom. O pessoal que tá comentando, tá entendendo, tá? Eu vou preparar a parte 2 para semana que vem. Então, semana que vem, o inimigo que Deus usa, parte 2. Nós vamos continuar de onde a gente parou aqui e a gente vai seguir aí. Eu não sei se eu vou conseguir fazer com uma segunda parte, mas vamos ver aí. Tem muita coisa, vou selecionar aqui. Se eu não me engano aqui, no livro aqui, tem 95 fatos. É um capítulo inteiro, 95 fatos sobre o seu inimigo. O inimigo que Deus usa. 95 fatos. Então, eu só coloquei 10 aqui. Então, semana que vem eu vou fazer uma seleção aqui dos melhores fatos e vou tentar aí colocar mais 10 ou mais 15, eu não sei. Vamos ver até onde a gente pode fazer. Mas espero que isso tenha servido
de alguma coisa, se você quer comentar alguma coisa mais, pode comentar aí, um exemplo, né? Alguma coisa aqui. Olha só, a Patrícia colocou, se tivesse feito esse estudo em outra época, talvez eu não daria valor. Sou muito grata por esse estudo. Puxa, obrigado, Patrícia. Valeu, isso nos incentiva ou nos aponta que a gente está num caminho. Obrigado, a gente agradece por isso. Já havia um tempo que Deus estava me incomodando a postar esse estudo, né? Me lembrei há uns tempos atrás e estava na oportunidade de preparar ele para a gente poder estudar, tá? Então, releia, assista de novo, eu fui um pouco rápido aqui, mas pegue as partes principais aqui, reveja tudo isso, aplique na sua vida, que não seja só informações, querido, não seja só informações. Aqui eu estou passando informações, mas se você absorver, isso se torna conhecimento, e se você colocar em prática, gera sabedoria, tá? O sábio é aquele que pega a informação, transforma em conhecimento e aplica na sua vida. Isso é sabedoria. Então eu quero liberar palavra de sabedoria, palavra de uma unção de sabedoria sobre a sua vida. Porque lidar com o inimigo, com os inimigos, é debaixo de uma unção de sabedoria. Que Deus dê uma unção de sabedoria. Eu profetizo sobre a sua vida uma unção de sabedoria para que você pegue a informação, que é a palavra de Deus, e transforme em conhecimento dos fatos, né, que acontecem na sua vida, na prática, e você coloque ela em prática em nome de Jesus Cristo. Amém? Sempre eu coloco aqui, né? Deixa o seu like, não esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho para as notificações, sempre é importante. A gente coloca aí para os irmãos e a gente vai encerrar por aqui. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui, o Adriano, a Patrícia, a Grace, a Cássio, o Osmar, a minha mãe aqui, a Maria Elisa, o Diego, a Aline, quem mais? Vamos ver aqui, a Giovana, né? Quem mais participando aqui, que eu não citei? Pastora Kelly, a Maikele, quem mais? O Jefferson, pessoal aí que está participando, queridos, que Deus abençoe, obrigado, coloca o seu gostei aí, ó, tem 12 pessoas assistindo, só tem 8 gostei, tá? 13 pessoas, entra lá e coloca o joinha lá, isso ajuda o YouTube recomendar para outras pessoas, para chegar para outras pessoas, que essa palavra possa chegar para outras pessoas. Compartilhe nas suas redes sociais, indique lá, faz print, sei lá o que for. A Cássia sempre faz um print aí, é bem legal, né? Ela posta no Face e tal. Compartilha para outras pessoas aí, tá bom? Que Deus abençoe, queridos. A gente vai continuar essa palavra, o inimigo que Deus usa, segunda parte, tá bom? Vem aí, que Deus abençoe. Um grande abraço, fique na paz do Senhor. Shalom.